Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Ele é soberano em tudo o que faz, e Deus tem os seus meios de agir, Deus tem os seus meios de tirar de nós a justiça própria e o nosso orgulho, e nos colocar totalmente dependentes diante dEle. Na verdade, ninguém que seja orgulhoso poderá receber algo do Senhor. Porque você tem que ser muito humilde para receber as bênçãos de Deus. Amém? As bênçãos de Deus são entregues de uma maneira muito interessante. E nessa noite nós sairemos daqui entendendo como Deus nos entrega as suas bênçãos, libertações, salvação. Amém? E eu tenho certeza que você sairá daqui debaixo de uma restauração tremenda para toda a sua vida. Quantos se encontraram? 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 21. Vou ler na tradução, não linguagem de hoje, mas na NVI, tá? Diz o seguinte: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém? Deus, na sua sabedoria, e a sua sabedoria é tremenda, Ele não foi conhecido pelo mundo. O mundo não pôde conhecer a Deus. O mundo não pôde receber as bênçãos de Deus por causa do motivo ou por causa da forma do sistema de entrega de Deus, que é diferente do que os homens gostariam que fosse, que é diferente do que os homens gostariam que funcionasse. E o sistema de Deus é esse. Seu sistema de entrega funciona dessa forma. Agora ouça, mais uma vez eu vou citar para você o texto. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus, foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus, foi o prazer de Deus salvar aqueles que crerem por meio da loucura da pregação. Amém? Deus está salvando por meio da loucura da pregação. Deus está fazendo milagres por meio da loucura da pregação. Glória a Deus. Eu quero que você preste atenção nessa noite, porque eu fiz um grifo aqui na minha meditação: loucura da pregação. O que seria essa loucura da pregação? É considerado loucura porque é inconcebível para uma mente capitalista, é inconcebível para uma mente cheia de demanda, receber algo de Deus dessa forma, receber a salvação de Deus dessa forma. Homens que têm uma mentalidade do capitalismo, homens que têm uma mente cheia de demanda, cheia de exigências de si mesmo, fazem como o jovem rico que chegou para o Senhor Jesus e disse assim: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O foco dele está em fazer. Então os homens muitas vezes estão buscando a salvação de Deus, buscando as bênçãos de Deus, no que eles podem fazer para Deus, no que eles podem oferecer para Deus, no que eles podem dar para Deus em troca de que Deus lhe dê alguma coisa. Mas Deus está dizendo aqui que Ele anulou, aniquilou, Ele inutilizou a sabedoria do homem. Por quê? Porque Ele está salvando através da loucura da pregação. Ele está
abençoando através da loucura da pregação. É loucura porque a salvação e todas as bênçãos de Deus são tão caras que nenhum homem pode pagar por elas. E ao mesmo tempo em que você sabe que é cara, você também pode recebê-las de graça, sem custo, somente pela fé, no fato de que o tão alto preço já foi pago por um outro homem que fez isso por você e não te pede nada em troca, só por te amar, só por amar você, ele pagou o preço. Então o sistema de entrega de Deus é através da pregação, através da loucura da pregação. E a loucura da pregação está no fato de que você não recebe pelo que apresenta a Deus. Você não recebe pelo que você dá a Deus. Você recebe pela fé. Porque no capítulo 18 de Lucas, nós vemos o jovem rico dizendo isso para o Senhor: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus colocou para ele o que havia de fazer, porque ele estava buscando meios pelos quais se justificasse diante de Deus. Ele estava buscando meios para oferecer algo para Deus em troca da salvação. O Senhor disse: você conhece os mandamentos, observa os mandamentos? Bem, eu já observo desde a minha juventude. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Eu já faço isso há muito tempo. Aí Jesus diz: falta-te uma coisa. Porque todas as vezes que você se gloria diante de Deus, de fazer alguma coisa, ou de oferecer alguma coisa para Ele, sempre vai te faltar algo. Quando você se gloria das obras ou da obediência da lei, sempre vai te faltar alguma coisa. Então Ele disse: te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tens e dá o dinheiro aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. E ele saiu triste porque ele era dono de uma grande riqueza. Ele disse que obedeceu os mandamentos, mas ele foi reprovado pelo primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas quando nós olhamos para o texto de Lucas 19, diz o seguinte: Jesus chegou a uma cidade chamada Jericó. Um homem pequeno tinha desejo de conhecer Jesus. Ele ouviu falar que Jesus abriu os olhos dos cegos, que Jesus estava perdoando pecados. Ele ouviu falar que Jesus estava fazendo paralíticos andar, ressuscitando os mortos. Ele ouviu falar que Jesus tinha uma mensagem diferente de todas as que os fariseus e publicanos, fariseus e mestres da lei ensinavam ou pregavam. Então ele desejou conhecer esse Jesus. Sabendo que ele tinha que passar debaixo do sicômoro, ele correu adiante, subiu no pé de sicômoro e ficou aguardando quando Jesus fosse passar lá de baixo. Quando Jesus estava lá embaixo, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na tua casa. O povo ficou escandalizado, porque é incabível que a salvação seja dada a um pecador. É incabível que a bênção de Deus seja dada a um pecador. É incabível em uma mente cheia de demanda, em uma mente cheia de exigência, em uma mente cheia da lei. E eles disseram: como pode? Ele agora vai ficar na casa desse pecador miserável? Ele cobra mais do que a lei manda. E Jesus escandalizou a todos e saiu com Zaqueu, talvez de mãos, com o braço no seu ombro, foi para sua casa. E lá Jesus falou da eternidade, falou que o reino dos céus havia chegado. Zaqueu não se contentou, levantou da mesa e disse: Senhor, eu hoje decidi, eu vou entregar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Por quê? Porque ele creu na loucura da pregação, que Deus pode salvar um pecador, que Deus pode mudar a vida de qualquer homem que crê nele, que Deus pode libertar qualquer um que acredite nele, que Deus pode receber qualquer um que creia no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia!
Essa é a loucura da pregação, pela qual Deus nos dá a sua bênção. Mas entenda, a Bíblia está falando que Deus se agradou de nos dar a salvação. Deus se agradou de nos dar milagres, nos fazer vitoriosos através da loucura da pregação e não da loucura dos pregadores. Porque há uma loucura exacerbada em muitos pregadores que deixaram de pregar o evangelho e estão pregando dogmas, estão pregando formas e fórmulas para você alcançar a Deus, e esqueceram a loucura da pregação. Por que é chamado loucura da pregação? Porque o apóstolo Paulo fala a respeito da loucura da pregação. Porque você vai receber as bênçãos de Deus sem preço, sem custo, sem pagar nada. Deus não está te pedindo nada, Deus não está exigindo nada da sua vida, Ele está te dando. Pela fé. Pela fé. É assim que funciona. Deus tornou louca a sabedoria humana, quando então Ele exalta a grandeza do seu amor por nós, no fato de ter entregado o seu amado e precioso Filho pendurado numa cruz, tirando de todos os homens o direito de se orgulharem diante dele, Deus. Não existe motivo, razão, não há nenhum sentimento de orgulho que possa resistir diante de Deus, porque eu não tenho nada que eu possa dar a Deus para que Ele seja atraído a mim. O fato é que nós somos pecadores, o fato é que nós todos somos pecadores, e Deus nos amou e nos ama, e nos dá a salvação, nos dá as bênçãos, os milagres, as curas, a libertação, através da obra do seu Filho. Você crê? Então receba nessa noite o seu milagre. Você crê em Jesus Cristo, você crê no sangue que foi derramado na cruz, que é poderoso para mudar a sua história. Então receba hoje o seu milagre, a mudança, a transformação da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus familiares. Receba hoje a cura para o seu corpo, para o seu órgão, seu organismo, seu coração. Receba em nome de Jesus, porque o sacrifício foi realizado na cruz. O preço foi pago e você pode receber pela fé hoje. Este é o sistema de entrega de Deus. Muitos estão falando, façam isso, façam aquilo, ajam dessa maneira, ajam dessa forma. Mas ninguém pode se apoiar na lei. Escute algo e abra sua Bíblia comigo nessa noite. Gálatas 3. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Escute nessa noite. Acompanhe-me nessa noite. O apóstolo vem falando, cheio do Espírito Santo, escreve aos Gálatas dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, eu já expus o sacrifício do Senhor, eu já lhes apresentei o Cristo que foi crucificado em seu lugar, que deu sua vida a favor de todos vocês, que deu-se por vós. Aí ele diz o seguinte: eu quero apenas saber de vós, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, ou pela obediência da lei, ou pela pregação da fé? Como é que se recebe o Espírito Santo, igreja? Eu cresci e eu fui ensinado assim, que eu tinha que orar, que eu tinha que jejuar, que eu tinha que matar minha carne, eu tinha que santificar a minha vida para poder receber o batismo no Espírito Santo. E eu confesso que eu quase enlouqueci nessa busca, porque eu orava, eu jejuava, eu buscava, eu matava a minha carne,
e não acontecia nada. Havia orações e moveres e eu não sentia nada. E um dia eu fui para a briga com Deus, eu comecei a brigar. O Senhor não está me enxergando, o Senhor não está valorizando o meu sacrifício, porque tanto que eu estou buscando, o tanto que eu já me sacrifiquei, o Senhor não me deu o Espírito Santo. Eu fico imaginando hoje Deus olhando lá do céu para mim, sorrindo, dizendo: é um recém-nascido, não sabe o que diz. Porque a verdade é que o Espírito Santo, irmãos, também ele nos é dado pela loucura da pregação. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os Gálatas, eles haviam recebido a mensagem pelo apóstolo Paulo. A mensagem que o apóstolo Paulo é essa que eu estou pregando hoje. Justificação pela fé, unicamente pela fé, não pelas obras da lei, não pela obediência da lei. Então eles estavam caminhando bem, de repente alguém chegou no meio deles e começou a dizer: olha, é o seguinte, vocês agora ficam com esse negócio de graça aí, esse negócio de graça está deturpando vocês, a fé de vocês não é correta, porque vocês na verdade aceitaram Jesus, mas tem que circuncidar agora, porque existe uma aliança com o pai Abraão, que ele teve que circuncidar Isaac. Então todo mundo que é crente tem que se circuncidar, tem que fazer parte da aliança, mas isso era parte da lei. Aí ele escreve para ele dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, pela obediência ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé que recebemos o Espírito. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus deu uma visão para Cornélios em Atos 10. Cornélios teve essa visão, ficou aterrorizado. Então o anjo disse: olha, Deus ouviu as tuas esmolas, Deus viu os teus jejuns e recebeu as tuas esmolas, mas agora Deus manda dizer o seguinte: manda alguém buscar um Simão Pedro, que está na casa de um outro Simão, curtidor de couro à beira-mar, e ele vai te dizer tudo o que você tem que fazer. E aí o apóstolo Pedro está lá em cima do terraço, meditando, orando, e então o Senhor lhe dá uma visão, abre os céus diante dele, e ele vê animais de todas as espécies, e animais impuros, e o Senhor diz para ele: Pedro, mata e come. Ele diz: Senhor, não faço negócio desse não, porque eu sou limpo. Orgulhoso como era: eu não como animal impuro. O Senhor abriu novamente o céu, mostrou para ele todos os animais e disse: mata e come. Ele diz: eu não como, Senhor. Como eu posso me sujar com esses animais? O Senhor diz assim: não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Porque a visão era a respeito dos gentios, era a seu respeito. A pureza do Cristo, o Salvador, chegou para nós. A santidade de Jesus chegou para nós. A salvação de Jesus chegou para nós. Aleluia! Cornélios era italiano. E ele estava então aguardando Pedro. O Senhor disse: olha, vai chegar 2 homens atrás de você, vão te chamar para ir num lugar, você vai com eles e pregue a palavra. Então Pedro obedeceu, chegou lá, chegou na casa de Cornélio. Cornélio já se dobrou e disse... E Pedro já disse assim: por favor, se levante, porque eu sou teu conservo, eu sou um crente comum como você. Mas aqui o anjo me disse que você tinha que me dizer alguma coisa. Então fala, porque está aqui toda a minha família. Havia centenas de pessoas na casa de Cornélios, porque ele era capitão de 100 homens. Estes estavam lá com todos os seus familiares e criados na casa de Cornélios. Então a Bíblia diz que Pedro começou a falar do Evangelho, começou a pregar a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando chega no verso 34, se eu não estou enganado, a Bíblia diz que Pedro começou a dizer: porque está escrito nos profetas e na lei, que aquele que nele cresce receberia o perdão dos pecados. Quando Pedro estava falando, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos começaram a falar em outras línguas, todos foram batizados no Espírito Santo. Pedro não impôs as mãos, Pedro não mandou eles batizar, Pedro não... Na verdade, irmãos, Jesus escandaliza o maior dos tolos religiosos, porque a verdade é que eles nem aceitaram a Jesus. Ninguém disse assim: quem quer aceitar Jesus hoje? Eles apenas creram. Quando Pedro diz: porque todos aqueles que nele crê, falando de Jesus, recebe o perdão dos pecados. O coração deles estava tão cheio de fé pela pregação, pela loucura da pregação, de que o pecador pode ser justo,
que eles foram batizados no Espírito Santo antes de aceitar Jesus. Pedro disse aos outros que estavam lá com ele: o que nos impede então de batizá-los? Porque se até receberam o Espírito Santo como nós, e batizou a todos. Nós não recebemos o Espírito Santo, irmãos, pelas formas, mas pela fé. O Espírito de Deus, o batismo no Espírito Santo. Então, se você crê, meu irmão, receba hoje aqui, agora, em nome de Jesus. Seja batizado, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque é para você, foi por você, para você que Cristo morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Tem alguém infeliz nesse lugar essa noite? Olha o que a Bíblia diz, verso 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, ou seja, o Espírito de fé, tendo começado crendo, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, ou seja, pela obediência à lei, circuncidando-se. 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, verso 5, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que vos concede, aquele que vos dá o Espírito Santo, o faz porque vocês obedecem à lei ou porque creem na pregação da fé? Então aprove a Deus, foi da vontade de Deus que pela loucura da pregação, milagres, salvação, libertação, curas, se manifestasse no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Alguém recebe nessa noite em nome de Jesus? Alguém recebe aqui nessa noite em nome de Jesus? Pois aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, porventura está fazendo isso porque vocês obedecem à lei ou por causa da pregação da fé, porque vocês estão crendo na pregação, na loucura da pregação? Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.